Olá, tudo bem? Então hoje eu tenho um brinde surpresa aí para vocês do canal, né? Estou aqui com a Patrícia Pérez, psicóloga, professora universitária, doutoranda na área de neurociência e que tem assim, informações preciosíssimas para a gente aqui. Quer saber quais são? Vem com a gente! Recentemente a gente tem visto estudos, né, falando a respeito do estresse e como que o Brasil está aí em segundo lugar no ranking mundial entre os países mais estressados do mundo, atrás apenas aí do Japão. Quais são as contribuições que a ciência, a neurociência, a psicologia podem trazer aí para a gente poder lidar com essa situação de uma maneira mais tranquila, né, menos estressada? Primeiro, obrigada pelo convite, eu sou muito grata e feliz por estar aqui nesse momento. E esse é um tema extremamente importante, né, vinculado à saúde pública, inclusive das pessoas, porque o estresse ele se relaciona com o cortisol, né, dentro do organismo, e com um nível de cortisol muito alto, nossas defesas acabam sempre abaixando, né, fazendo com que outras doenças apareçam. Então, é sempre bom conversar a respeito disso e lembrar as pessoas desse autocuidado que elas devem ter, né? Esse agora também é até um dos temas transversais que o MEC impõe para serem trabalhados nas escolas, nas universidades, para que as pessoas entendam o quanto elas devem se cuidar, né? E o quanto a saúde mental é da área da saúde, né? E que isso é algo que deve ser de uma preocupação constante das pessoas, tá? Então o estresse ele acaba realmente modificando a nossa vida, o nosso comportamento e alterando inclusive, né, o nosso organismo, deixando-o suscetível a doenças, a desconfortos. E acaba interferindo no nosso processo de adaptação na vida, né? Porque com um nível alto de estresse você rende menos, né, você progride menos, e você tem menos saídas e menos soluções mais práticas, mais criativas do que você teria se tivesse uma mente mais saudável, com um relacionamento melhor com essas situações estressantes, tá? Algo importante para a gente entender é que o estresse ele sempre vai existir, porque você quer algo importante, mas tem que passar por vários obstáculos até conquistar aquilo. Então o estresse, ele faz parte, ele está ali de uma forma constante nas nossas vidas. Ele tem uma função boa. Ele tem uma função, né, que é fazer com que você perceba, né, o quanto você precisa se reorganizar, né? Então, assim, a importância é de repensar, de reprocessar e de ressignificar esse estresse. Né? Porque existe aquele estresse que é do contexto, né? Então, tem um trânsito que realmente está difícil, está caótico, né? Isso gera um estresse no sujeito. Mas por que gera um estresse? É por conta da avaliação que ele faz daquela situação, de como que ele lida com aquele contexto naquele momento, né? Então isso é um estresse que ele pode reorganizar, que ele pode ressignificar. Se todas as vezes que ele passar por uma situação de estresse como essa, que é rotineira, que é diária, que é constante na vida dele, mas que ele utiliza as mesmas ferramentas, os mesmos recursos mentais, quer dizer, ficar desmotivado com aquilo, começar a xingar aquilo internamente, né, começar a acessar apenas memórias de desconforto, né, desculpa, isso será cada vez pior para ele nesse enfrentamento, né, porque é uma situação diária que ele precisa enfrentar rotineiramente. Né? Ele não consegue evitar. Agora, ele precisa tomar uma distância e pensar mentalmente qual outra maneira que ele tem de enfrentar aquela situação, de repensar aquela situação. E tem aquele outro estresse que ele pode evitar, né? Que são situações que ele acaba criando dentro de um contexto, ou ele vai em direção a ela porque ele se desorganizou em relação aos seus processos mentais, ou os seus processos situacionais, seus contextos. São situações que ele pode evitar. Então ele pode se planejar mais e melhor, né? Ele pode
contratar uma pessoa para ajudá-lo nesse processo de reorganização, né? Se ele não consegue ver, se ele não consegue perceber o quanto ele também pode evitar de alguns processos de estresse, porque o estresse, de uma certa forma, ele é nocivo à nossa saúde e ele precisa ser modificado. Então, o enfrentamento com essas situações estressantes, elas precisam ser modificadas, porque o estresse ele vai desgastando. É claro que existe, né, processos internos neurobiológicos que ocorrem no nosso organismo em função de defesas de processos inflamatórios, que são estresse, né, que ocorrem nas células, que são necessários para outras cadeias, cascatas, ocorrerem, né, para um processo de homeostase, de um equilíbrio interno. Sim. Mas são recursos muito específicos, neurobiológicos, que o sujeito não tem essa possibilidade de perceber ou de interferir, né? O que nós podemos interferir dentro de um processamento de informação dos nossos pensamentos é numa condução melhor e mais adaptativa desse enfrentamento a partir do nosso pensamento, que tem como base a nossa percepção, né? Que tem como base o nosso envolvimento, a forma com que envolvemos com as situações, com o mundo, com os outros e com nós mesmos, né? Com as nossas emoções, com as nossas expectativas, né? Porque uma expectativa muito alta também te dá um estresse muito grande. Sim, e o nível de cobrança também, ele começa a se elevar e isso contribui para o aumento do estresse. Sim. Até pegando o link disso daí, Patrícia, trazendo aí para a nossa área profissional. Sim. Como lidar então com esse estresse que nos acompanha no nosso cotidiano profissional, independente de cargo ou de função e até do tipo de organização na qual nós estamos inseridos, e com esse nível também das cobranças externas e das nossas próprias cobranças em relação aos resultados. Você citou inicialmente, né, essa pesquisa onde coloca o Japão, né, com o maior nível de estresse. Se a gente for pensar, essa população tem um nível de cobrança interno muito alto, né? Então a expectativa deles para fazer o correto, o melhor, né, é altíssima. E aí nós começamos a pensar também nos nossos perfeccionismos, né? Há muitas pessoas perfeccionistas que não se reconhecem como perfeccionistas. Por quê? Porque quando você acha que você é perfeccionista, você entende que você faz tudo de forma perfeita. E não é necessariamente assim. O perfeccionismo busca fazer tudo de forma muito correta, né? Faz com que o nível de expectativa dele em relação às suas ações no mundo, aos seus resultados das suas ações, seja muito elevado. Então isso aumenta o estresse interno também. Por quê? Porque você quer o seu melhor comportamento, você quer a sua melhor resposta, então você vai pensar muito para você responder alguma coisa, porque você tem que responder da melhor forma possível. Quando você responder, você tem que impactar muito o outro. Você vai demorar muito mais tempo para resolver um problema, ou para dar a saída de um trabalho, ou para entregar um relatório. Por quê? Porque o seu relatório tem que ser um melhor relatório. Isso, né? causa um nível de sofrimento também na pessoa. Que aumenta o estresse interno dela, né? Tipo, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não dou conta. Olha, o outro fez melhor, o outro já entregou e fez em menos tempo. Aposto que o dele está melhor que o meu, mas eu preciso que o meu também esteja muito bom, senão eu vou ser mandado embora. Então, esse, né, pensamento acelerado, esse excesso de pensamento, essa cobrança interna, aumenta, ela eleva demais o estresse dentro da mente. E nós precisamos aprender a nos relacionar com esse estresse, né? Com esse pensamento acelerado, com esse pensamento que faz com que não fechemos um determinado trabalho ou completemos uma ação, né, dentro de um mesmo dia, daquilo que já estava programado. Por quê? Porque quando você estava fazendo alguma coisa, você queria fazer outra. E você tinha já uma outra demanda para fazer. Então acaba que todas essas demandas em aberto fazem com que você se questione mais, questione a sua capacidade, questione se você dá conta ou não de fazer, né? E nós temos internamente, dentro do processo de personalidade, níveis diferentes ali de enfrentamento. Então você tem aquela pessoa que tem uma abertura para mudança, né? E aí tem um nível de abertura para mudança maior e melhor. Né? Tem aquela que tem um nível de neuroticismo, que é ficar encucada com aquilo que fez, né? Ai, será que eu fechei realmente a porta? Poxa, então vão invadir meu apartamento porque eu não fechei a porta. Nossa, será que eu desliguei o computador na hora que eu fui embora do trabalho?
Nossa. Às vezes até volta lá para conferir. Ou fica lá super preocupada com aquela informação, né? Nossa, o meu chefe passou, me olhou com uma cara, ele não está gostando do que eu fiz. E aí eu já não consigo mais concentrar no meu trabalho, eu já fico pensando que eu serei mandada embora, que outras pessoas não gostam de mim. Então, essa avaliação que eu começo a fazer desses relacionamentos com os outros, né? E eu, então, imponho um significado para aquela cara, para aquele feedback, para a forma com que as pessoas falaram, causa muito estresse, né? Aumenta o meu nível de estresse. E nós precisamos aprender a conferir isso, né? Porque há um sofrimento interno muito grande, né? Por aquilo que eu acho que é verdade, ou por aquilo que eu entendi daquela maneira, e então eu fico traçando uma história mental aqui gigante, né? Povoando aqui com vários fantasmas, porque eu acredito que é desse jeito ruim e distorcido, né? Que as pessoas me enxergam, me percebem, né? E eu nunca consigo cumprir com a expectativa positiva dessas pessoas. Então isso também aumenta o estresse. E aí, você falando aí, me ocorreu o seguinte: além da questão do estresse, eu percebo que aliado a isso vem também todo um processo de ansiedade que é gerado. Sim. E isso afeta muito também a autoimagem da pessoa. Isso vai mexer lá na autoestima. Sim, dela. sim, com certeza. Quando você tem um nível alto de estresse, você pode acionar, né, a abertura de células ali que estão relacionadas, por exemplo, a algumas doenças ou a algumas emoções. Então, o estresse pode causar depressão, então você está muito estressada, você acaba ficando deprimida, né? Ou você fica muito mais ansiosa, levando inclusive a transtornos de ansiedade, tá? Dependendo da sua neurobiologia, dependendo da sua personalidade, isso pode escalar, né, dentro dessa configuração. E uma emoção, ela está sempre atrelada à outra. Então você pode ter uma depressão ansiosa, você pode ter uma ansiedade com uma angústia, né, pode ter uma ansiedade com medo, né, e assim todas essas ansiedades, essas emoções, na verdade, todas essas emoções acopladas, uma meta em relação à outra, elas podem causar grandes transtornos, né, ou modificar, né, o seu ciclo adaptativo, fazendo com que mudanças, né, não sejam efetivamente realizadas, porque você está parado, está impactado com situações de estresse que podem, por exemplo, se relacionarem com medo. Então você paralisa, né? Podem se relacionar com tristeza, ou então você fica com menos energia para efetivamente fazer as coisas. Pode se relacionar com ansiedade, então você começa a fazer várias coisas ao mesmo tempo para que uma delas seja uma coisa boa que te dá uma segurança, né? Então, dependendo da sua personalidade, da sua forma de interagir com o mundo, né, e da sua percepção, você pode, né, ter aí desenvolvimentos e saídas diferentes, que não necessariamente são as melhores, né? Muitas vezes você precisa buscar ajuda, né, de profissionais especializados para isso, para que essa mudança seja realmente mais efetiva e mais eficiente, né? Me ocorreu aqui, né, a partir do que você colocou muito bem no início, que a gente tem circunstâncias que geram estresse. Então, sobre essas circunstâncias a gente não tem controle, mas nós próprios também desenvolvemos pensamentos repetitivos ali que fornecem esse combustível, digamos assim, para a gente se estressar. E, então, pegando a questão externa com a questão interna e trazendo isso para o ambiente corporativo, vamos pegar aí um profissional que ele tem a responsabilidade de conduzir pessoas, um líder. Ele pode gerar esse nível de estresse na equipe. Pode. Então, o que acontece? Né, assim, quando você se relaciona com situações rotineiras durante a vida, você vai desenvolvendo aprendizados, né? Vai fixando esses aprendizados por processos de memória nas células, né? E as nossas referências, né, na leitura das nossas memórias, ela não é linear como um livro, ela é por associação. Então eu busco, em função daquilo que eu vejo no ambiente ali, gatilhos, né, situações que
fazem com que eu veja coisas externas, associe aquilo que já está lá armazenado na minha mente. E assim vão se organizando os meus pensamentos, as minhas referências. Então tudo aquilo que eu já aprendi vira uma referência para mim. E para eu tomar uma decisão, eu vou lá e busco naquele monte de informações que eu tenho, o mais rápido possível, né? Quais são as minhas possibilidades de saída. Então, se eu aprendi algo motivador, que é de mais motivação para as pessoas, tem uma chance maior de eu as utilizar nesse momento. Só que vai depender também da minha crença, de quanto que eu realmente acredito que aquilo é eficaz, é eficiente, e se eu realmente acredito que aquilo pode ser aplicado para aquela pessoa naquele momento, e se o resultado será realmente efetivo. Então, muito de todas as ferramentas que nós aprendemos passa muito pela nossa subjetividade, pela nossa compreensão, pela nossa personalidade, né? Porque a nossa decisão em utilizar aquela informação, né, que eu aprendi em relação àquelas referências que eu tenho, é uma construção ali dentro da minha mente, dentro daquele processo, tá? E, por exemplo, nós já sabemos que para uma motivação de uma equipe, eu preciso reforçar com eles, né, aquilo que eles fizeram de positivo. Mas no momento de estresse, um líder muito exigente, que tem referências de que a cobrança é mais efetiva, mesmo tendo aprendido, mesmo tendo esse conhecimento, a tendência dele será o quê? Utilizar aquilo que ele tem como referência interna referência mais significativa do modelo anterior. Está lá registrado também. Então ele cobra, né? Ele exige da pessoa como se ela não tivesse feito algo positivo, né? Mas ele mostra o defeito, mostra a falta, mostra aquilo que não foi bem sucedido e cobra um resultado positivo, por exemplo, tá? E aí, infelizmente, né, essa não é realmente a melhor estratégia, né? Nós já sabemos o quanto a referência positiva, né, que é o que faz com que as pessoas tenham um melhor desenvolvimento, tá? Mas se ele tem um estresse grande, qual é a ferramenta que ele vai buscar com mais rapidez? Aquela que ele tem mais segurança, que faz parte da composição dele, e não aquela nova que ele ainda não implantou efetivamente, que não está realmente sendo a mais utilizada por ele. Então, o que eles precisam aprender? O que esses líderes precisam aprender? A fazer esse modelo, esse treinamento mental, né, de utilização, de efetivação ali, de novas possibilidades de atuação. Porque nós não podemos ter mais as mesmas ferramentas utilizadas, né, com paradigmas anteriores, porque as pessoas são diferentes, as instituições são diferentes, os relacionamentos são diferentes, né? E quando nós utilizamos essas referências internas e mais antigas, né, elas não têm a mesma efetividade que elas poderiam ter. E como nós utilizamos, né, basicamente as nossas referências para as tomadas de decisões, né, as referências que têm muito a ver já com aquilo que faz parte do nosso processo de personalidade, é importante que essa pessoa tenha um acompanhamento, né, tenha um trabalho mais eficiente de processos de mudança. Porque ele, como líder, ele vai influenciar muito. Sim. Ele vai influenciar nas emoções das pessoas, né, na busca por melhores resultados, por melhores e efetivas tarefas, né? Então ele é uma referência, ele precisa, né, compreender o quanto que ele, como referência, precisa fazer modificações nas próprias referências. Patrícia, eu observo o seguinte no ambiente corporativo, né? Os profissionais, eles dedicam anos da vida, se preparam tecnicamente. Graduação, pós-graduação, MBA, mestrado, e muitas vezes as próprias organizações incentivam isso, entendendo que é o suficiente para poder assumir esse papel de influenciador, né, de líder dentro da organização. Sim. Como que você enxerga isso, né, do fato das pessoas assumirem uma responsabilidade tão grande sobre a influência que elas exercem sobre a vida dos outros, sem realmente fazer o investimento necessário no que é o mais importante, que é aprender a lidar primeiro consigo mesmo, com as suas emoções,
para a partir daí também aprender a lidar com as emoções dos outros, né? Sim. Com essas outras pessoas. Tem uma coisa que você falou que é bem importante, que é assim, são trabalhos que nós fazemos, né? Capacitações, né? Cursos, mas que não são suficientes. Existe alguma outra coisa que São importantes, mas não suficientes. Exatamente. São extremamente importantes. Sim. Porque eles geram uma capacitação, né, no sujeito, dão a ele uma oportunidade de buscar uma informação que por aquele meio ele não, por outro meio ele não conseguiria, né? Então, extremamente importante, mas não suficiente, tá? Porque existe alguma coisa que é para além dessa capacitação, tá? E que não se coloca em currículo, que é essa formação pessoal do sujeito. Quando você fala, né, e quando você utiliza uma informação, quando você utiliza uma técnica que você aprendeu, a técnica está ali. Mas quem está utilizando dessa técnica? Quem utiliza a técnica é um ser humano, que tem uma linguagem verbal e uma não verbal. E essa linguagem não verbal, ela é lida pelo outro, tá? A linguagem não verbal, ela é muito mais importante, muitas vezes, do que a linguagem verbal. Né? Por quê? Porque é a sua forma de falar, é a maneira com que você fala. E essa maneira, né, o tom de voz mais alto, mais baixo, né, o posicionamento do corpo, o franzir do rosto, isso demonstra a sua expectativa, né, o quanto você está se relacionando bem ou não com o outro, o quanto que você deseja alguma coisa, o quanto que você acredita que realmente o outro vai fazer ou não. Então, o quanto que você realmente acredita na efetividade daquele recurso que você está utilizando ou não, né? E há também aquilo que você entende como importante, mas você não tem isso como uma referência tão fortalecida, porque você não utilizou, porque você não treinou, porque você não viu a eficiência na prática. Então, você acaba utilizando de referências anteriores que você tem, né, e que são modelos da sua história, da sua experiência de vida, e que porque você acredita, e aí mais uma vez está lá no indivíduo, né, com uma crença dele, com uma capacidade dele de chancelar uma ferramenta, chancelar uma ação, porque você acredita que aquilo é eficiente, porque aquilo é bom, você aplica, né? Mas qual é o rigor científico disso? Quais são as metodologias, né, que você tem para verificar a eficiência? Né? Se você utiliza você na sua vida, você só tem as suas referências, as suas experiências. Então, o investimento no ser humano, né, o investimento na sua própria disponibilidade interna de se relacionar com o outro, de se compreender, de se valorizar, né, de abrir para uma nova possibilidade, de conhecer outras pessoas, quebrar paradigmas, quebrar preconceitos, ter uma abertura para processos de mudança, né, diminuir o nível de cobrança interna, de expectativa negativa, tudo isso tem que ser trabalhado nesses grandes líderes, porque eles são mobilizadores, porque eles são referência, né? E se você tem um líder que mais estimula o seu processo de crescimento do que te obriga a cumprir com determinados papéis, né, você se envolve muito mais na expectativa de fazer o que é melhor para o seu crescimento, né, e para o crescimento de uma instituição também. E com isso todos saem ganhando, né? Porque a organização ganha em resultado, em clima organizacional, Sim, as pessoas se sentem valorizadas. Sim. Então, pelo que você está colocando, realmente o líder ele deve sim investir no conhecimento técnico, porém isso não é o suficiente e é importante então investir na sua formação para lidar com gente. Para lidar com gente, que é o essencial da base do trabalho dele, se relacionar com o outro, compreender esse outro. Esse envolvimento com a busca desse desenvolvimento pessoal, ele é algo extremamente importante e é diferenciador, né, para as pessoas, porque fazer um processo de formação é muito importante, mas a utilização dessas ferramentas que você aprende num processo de formação passa muito por quem você é e por aquilo que você tem de crenças, né, por aquilo que você acredita, por aquilo que você já tem de experiências de aprendizado, por aquilo que você já testou mentalmente, por aquilo que você entende que vai utilizar, por que você não quer utilizar,
Porque tudo isso faz parte do seu processo de tomada de decisão, que tem toda uma neurobiologia já, né, dentro desse processo de tomada de decisão, que impulsiona você a utilizar aquilo que você tem como efetivas referências internas. Então, investir apenas no processo formal, né, desse profissional não é suficiente para que ele se destaque, para que ele lidere, para que ele seja realmente uma referência importante e necessária dentro de uma organização. Porque, vejamos, ele pode entender a importância do reforço positivo, tá? Mas no momento de estresse, ele utiliza o reforço positivo ou ele vai nas referências internas dele, né? Ele pode entender que ele precisa elogiar o seu funcionário, que ele precisa mobilizar pela perspectiva positiva, mas ele realmente, efetivamente o faz ou ele entende que ele faz? Porque há também uma diferença muito grande, né, naquilo que você entende que você está fazendo à sua maneira, né, e aquilo que realmente você está tendo de resposta, né, do que você está realmente conquistando. E isso vai depender muito daquilo que os outros têm de interpretação, de compreensão sobre o que você está fazendo. Então, uma coisa essencial é assim, um líder, ele tem a sua própria personalidade, claro, mas ele elege um rol de ferramentas que tem a ver com aquela formação que ele fez, com a personalidade dele, com as crenças que ele tem, com aquilo que ele já aprendeu na vida, e ele utiliza aquilo. E ele utiliza aquilo para todas as pessoas, mas cada pessoa, cada indivíduo tem uma personalidade diferente, tem uma forma diferente que você precisa interagir com ele. Então, pode ser que uma ferramenta que ele tenha entendido que não seja boa o suficiente para uma pessoa, para ele aplicar, pode ser realmente aquela ferramenta que ele desprezou que seja a mais eficiente para um grupo de pessoas dentro da empresa. Mas porque ele se limitou, ele se fechou para esse conhecimento, ele não vai utilizar. Ele descartou isso já lá atrás. Então, um líder que realmente compreende e investiu no processo de interação com o outro, ele então compreende que cada indivíduo é diferente e ele precisa de uma informação dada dentro de uma linguagem, ele precisa de um relacionamento diferente, né? E o erro, né, grande muitas vezes é a pessoa investir muito nesse processo de formação, mas implicar-se dentro de uma instituição, dentro de uma organização, apenas com aquilo que ele realmente acredita. Por quê? Porque ele passou pelos filtros dele, né, todo um rol de conhecimento e ele aplica de uma única maneira para todas as pessoas. Quando um líder entende que a forma dele, talvez mais rigorosa para falar ou para cobrar alguma coisa de alguém, que ele, por exemplo, ele é mais ríspido, né, para falar, e ele entende que essa é a forma dele, que essa forma faz com que realmente os outros façam o melhor, e ele aplica para todo mundo, ele vai conseguir uma margem de pessoas que ele terá eficiência, mas não será na totalidade. Assim como um líder também extremamente afetivo, que for usar, por exemplo, essa extrema afetividade, né, nesse envolvimento com os outros, vai se deparar com alguém onde ele precisava ser um pouco mais diretivo, né, mostrar muito mais segurança e assertividade para falar, para comunicar, e não vai conseguir esse mesmo desenvolvimento de todas as pessoas. Então, nós precisamos sim, né, buscar essa formação, porque há muito conhecimento e há conhecimentos preciosos para se compreender, né, para utilizar para as pessoas, para as instituições, para o benefício, né, das grandes corporações, das pequenas corporações, mas é necessário buscar também esse aperfeiçoamento interno, dessa competência emocional, dessa competência interna de se relacionar com as outras pessoas e com você mesmo. Tá? Acho que é dessa educação emocional, sim, né? Sim. Para lidar consigo e com o outro. E aí, quais são as ferramentas, Patrícia, que hoje a gente tem disponíveis aí de fácil acesso para as pessoas, para que elas possam já começar a investir nesse desenvolvimento? Então, nós temos muitas ferramentas hoje, né? Assim, é possível quando você quer, quando você deseja uma mudança, encontrá-las facilmente, porque antes você tinha que ir marcar com um psicólogo, no consultório do psicólogo,
né? E aí você tinha um tempo de deslocamento para fazer isso, né? Todo o tempo ali envolvido durante uma sessão inteira e voltar, né? Todas as semanas ali. Isso ainda é um recurso, sim, e é um recurso maravilhoso para quem tem essa possibilidade. Mas vamos pensar que nós precisamos atingir um maior número de pessoas, né? Não só aquelas que têm uma cultura interna de já compreender essa necessidade, né? Que tenham o conhecimento de diferenciar uma conversa, né? Com uma pessoa com uma ajuda profissional de um psicólogo, né? Mas esse processo de formação aí, de formação dessa ideia, foi um crescente dentro da ideia, da cabeça, do pensamento desse sujeito, né? A partir de todas as vivências dele no mundo. Mas ele entende, por exemplo, que ele não tem tempo efetivamente de se dispor a ir, porque efetivamente ele não tem esse tempo do deslocamento, do ir e vir, que nas cidades grandes isso é cada vez maior. Ele pode marcar consultas online, né? Tem psicólogos que atendem de forma online, que fazem um trabalho belíssimo, e a tecnologia nos ajuda muito nesse processo de configuração. Nós temos a plataforma Psicologia Viva, que abarca muito essas pessoas e que, quando você quer, você pode marcar um atendimento online e está ali disponível para você no seu ambiente, ou corporativo, ou no ambiente da sua casa, na sua residência, no seu escritório, no lugar que é mais confortável para você e que você controla, né, para que ninguém veja, escute, né, que não tenha acesso ao seu trabalho. Mas nós também desenvolvemos já o The Mindset, que é uma plataforma criada por neurocientistas que podem ajudar as pessoas no acompanhamento das mudanças diárias. Ele está disponível no celular, tanto no iOS quanto no Android, né? Tem vários treinamentos gratuitos, porque a ideia é que todas as pessoas tenham acesso. E os treinamentos que são pagos, eles são cobrados numa taxa muito pequena, né? É muito mais barato que todos os aplicativos, né? Assim, que se propõem a fazer uma grande mudança. E em função também de terem grandes neurocientistas que cobram muito caro dentro dos seus consultórios, né? Mas que dão essa possibilidade para que a pessoa tenha esse conhecimento muito mais próximo, muito mais perto, né? E compreenda como é que ele pode expandir a sua inteligência emocional, a sua inteligência relacional dentro desse acompanhamento que o The Mindset pode oferecer, né, para esse indivíduo que quer pensar no seu processo de comunicação, que quer pensar nos seus objetivos, como que eles encontram, como é que se organiza esse objetivo mentalmente, né, que quer repensar as suas emoções, né, que quer novas estratégias mentais para se relacionar mais e melhor com ele mesmo e com as outras pessoas. Né? É muito legal, conheço o aplicativo, né? Ele é muito intuitivo, muito fácil de usar. E ele vem muito de encontro com esse trabalho desenvolvido aí para líderes, né? Eu tenho um programa chamado Lidete, que o enfoque dele é exatamente esse, de preparar esses líderes, de ajudá-los nesse gap aí, da educação emocional, tanto para ele próprio, quanto dele para a equipe. Ótimo, muito bom. Assim, o trabalho social que nós precisamos fazer para levar uma informação de qualidade para todas as pessoas é muito importante e é diferencial. Por quê? Porque nós temos hoje muita informação no mundo e muitas informações disponíveis, mas elas estão no formato que você precisa para você fazer mudanças? Então, isso é importante. Então, esses aplicativos, né, essa possibilidade de dar ao outro, né, um caminho para uma mudança, um ressignificar, um reprocessamento dessas referências internas, criando novas memórias e novas possibilidades de atuação, é um grande trabalho de responsabilidade social, né, e que está disponível para a maioria da população. Sim. Sem dúvida, né? Você colocou aí da metodologia, é essencial, porque informação a gente tem de monte. Sim. Mas, por exemplo, como eu te falei da questão do programa Lidere, é exatamente essa a intenção. É um passo a passo, uma metodologia para ensinar você todas as questões relacionadas à educação emocional voltada para a liderança. Então a gente começa ali com sessões onde a gente vai trabalhar primeiro o autoconhecimento, né, o perfil da liderança, as competências necessárias para isso, para depois ir trabalhar
o relacionamento com a equipe. Então é um programa muito enxuto e ao mesmo tempo muito denso, que pode ser feito inclusive online, exatamente para poder facilitar a vida aí dos profissionais que a gente sabe do tempo corrido que é, e para aquelas pessoas que estão em BH e têm a disponibilidade, ele também é desenvolvido no formato presencial. Então a gente tem os dois formatos aí. Parabéns por ter criado esse programa. Acredito que realmente é bem importante as pessoas terem plataformas, né, de direcionamento, de mudanças de estratégias, né? E que todos tenham uma possibilidade de se inspirar, né, em programas efetivos, né, de metodologias neurocientíficas para promover grandes mudanças na vida. Então, obrigada pelo convite de me chamar até aqui. Eu que agradeço, você é sempre bem-vindo aqui no canal. Patrícia, adorei, né, estar aqui com você, muito obrigada pela sua presença. Tenho certeza que você curtiu muito aí, são informações assim preciosíssimas que a Patrícia trouxe pra gente. Ela que é aí a CEO do aplicativo The Mindset. Baixa, nós vamos deixar aqui no descritivo desse vídeo todo o passo a passo, o caminho, o link para o aplicativo. Eu tenho certeza que vai ser assim excelente para você. E também você encontra aqui no final do vídeo as informações para que você conheça e participe do Lidere. Então, como a gente falou, é que a pessoa precisa querer promover a mudança, né, Patrícia? Sim. Tenho certeza que você curtiu, né? Espero você no próximo vídeo. Até logo!